Então, nós vimos até a semana passada, né, o irmão Henrique ele trouxe aqui um resumo de todo o período dos juízes, né, desde o fim do ministério de Josué, e daí ele deu uma passada por cada um dos juízes, nesse período que durou cerca de 3 séculos, né, mais ou menos 3 séculos, ele fez uma abordagem desses 3 séculos e as pessoas que se destacaram em algumas coisas que aconteceram no tempo dos juízes, que, na verdade, foi um tempo de fracassos. Né? O tempo de juízes foi um tempo de fracassos. Né? Porque depois que Josué e os primeiros líderes, né, que Josué formou, os anciãos da turma de Josué, depois que esses morreram, né, muitas coisas começaram a mudar em Israel. E por que as coisas começaram a mudar, né, depois da morte de Josué? Por falta de liderança forte. Tiveram líderes juízes, né? Deus estabeleceu juízes que agiram pontualmente. Interessante você ver assim, que Moisés e Josué, eles lideraram de maneira plena, né, por um propósito, por um projeto. Eles tinham a direção do povo e da nação, né, para tudo o que Deus tinha como propósito para o seu povo. Na época dos juízes, os líderes eles foram pontuais, eles foram levantados em razão de circunstâncias, de situações, para tratar daquele momento, para tratar daquela situação, e nenhum dos juízes eles conseguiram agregar completamente todas as 12 tribos debaixo da sua liderança. Foram instrumentos de Deus, foram muito úteis por Deus, num tempo difícil, num tempo em que a nação estava se dispersando. E o que eu queria abordar hoje, nessa transição, né, para podermos entrar no período dos reis de Israel, do período monárquico da história de Israel, é a importância da liderança. Né? Deus ele não pode estabelecer, não pode cumprir os seus planos, seus propósitos na terra, sem que ele tenha líderes fortes, comprometidos com a vontade e com os propósitos dele. Quando Deus chamou o povo de Israel, Deus disse assim, mesmo estando Moisés na liderança, Deus falou, olha, vocês vão ser meu povo e eu serei o vosso Deus. Qual era o projeto de Deus? Um regime, um sistema teocrático. Deus reinando, Deus governando sobre um povo, uma nação organizada, constituída, com normas, com regras, com constituição, com as leis, mandamentos de Deus, e o próprio Deus reinando e estabelecendo, né, liderança dele para estar comunicando a vontade e a direção dele para todo o povo. Então, até para um regime teocrático, Deus precisa de líderes, Deus precisa de homens. Deus ele escolheu administrar as coisas físicas, as coisas aparentes da terra, através dos homens. Deus já determinou todas as coisas. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 14 e 15, ele diz assim, sei que tudo quanto Deus faz, é Salomão falando, durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Deus já determinou tudo, todas as coisas. Não dá para diminuir e nem para aumentar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. O que já foi, o que já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O que Salomão está dizendo? Fala, quando Deus determina alguma coisa, já era. Ninguém vai diminuir, ninguém vai tirar, ninguém vai acrescentar, Deus já determinou, Deus vai fazer. Aquilo que já era antes. E aquilo que ainda vai acontecer, para Deus também já era, ele já predeterminou todas as coisas. Por exemplo, o sacrifício de Jesus. A Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, que Jesus ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Quem matou Jesus não foram os judeus, quem matou Jesus não foram os romanos, quem ofereceu seu filhinho em sacrifício foi o próprio Pai. E antes que o mundo fosse mundo, antes que Adão pecasse,
antes que todas as coisas tivessem acontecido, lá atrás Deus já tinha pré-determinado, Deus já tinha feito. Então, Deus ele tem planos, ele tem projetos e vão acontecer. Agora, para que os planos e os projetos de Deus se cumpram, o que ele precisa? Ele precisa de pessoas, de homens, de mulheres que estejam comprometidos, que estejam alinhados com aquilo que ele determinou. Então, Deus vai fazer na terra? Vai. Como que Deus vai fazer na terra? Ele vai levantar pessoas. Ele precisa de gente. Deus não faz nada na terra sem usar o homem que ele colocou na terra como seu representante, como seu administrador da terra. Então, para cumprir os propósitos, Deus é extremamente organizado e Deus ele escolhe pessoas e ele vai fazer através de pessoas. Isso funcionou assim desde o princípio, porque Deus delegou a Adão a autoridade para administrar sobre toda a terra e fizesse isso no nome dele. Então, assim como no reino dos céus, existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, existe uma hierarquia celestial. Né? No reino celestial existe uma ordem, existe uma hierarquia, existem posições de influência, de liderança, de destaque. Lúcifer, ele era um querubim no alto escalão na hierarquia celestial, e Deus ele estabeleceu no reino celestial hierarquia, posição. A uns ele deu mais autoridade do que a outros. Na terra, Deus faz da mesma maneira. Deus também estabeleceu na terra uma organização, nível distinto de autoridade. O homem é autoridade como criatura de Deus para administrar a terra. Mas no meio da humanidade, Deus também estabeleceu, ele escolheu colocar pessoas em funções distintas. Né? Há um critério de Deus, escolhido por Ele, para cumprir o propósito dEle, né, de estabelecer lideranças, de estabelecer autoridades. E Deus, para cumprir os planos dEle na terra, o que Ele faz? Ele precisa comunicar qual que é o projeto. Ele precisa comunicar o que Ele quer fazer. Qual é o propósito de Deus? Ele comunica alguém. E Deus ele não comunica a todas as pessoas num tempo só. Deus vai lá e ele escolhe alguém, escolhe lá o pastor Carlos, e vai comunicar para o pastor Carlos o que ele quer fazer na terra. E dá uma atribuição para o Carlos para cumprir essa missão. Só que Deus não dá atribuição para que um homem faça todas as coisas. Deus quer fazer através da humanidade. Mas ele escolhe pessoas específicas para serem líderes sobre os demais, e aos líderes Deus comunica o seu propósito. Deus comunica o seu projeto àqueles que ele escolheu para estarem liderando sobre o povo. E Moisés, ele é um excelente exemplo de líder escolhido por Deus, que se comprometeu com o propósito de Deus e se foi colocado por Deus como uma forma de mediador. Né? Lógico, Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, no sentido de religar o homem a Deus. O pecado nos separou de Deus, e Jesus é o mediador no sentido de que ele é o único que faz a ponte de ligação, né, com Deus, né, quebrando o abismo do pecado. Só Jesus ele pode quebrar o abismo gerado do pecado. Moisés é o tipo de mediador, não que quebra o efeito do pecado que nos separa de Deus. Ele é o mediador que é voz de Deus, que é comunicação de Deus, que faz ligação, né, do propósito dos céus, o que os céus estão dizendo, para que o homem na terra ouça, conheça, saiba o que fazer. E o que nós vemos na Bíblia, que Deus falava com Moisés, a primeira experiência que Moisés tem lá com a sarça, Deus começa a falar com Moisés, e depois Moisés ele é boca de Deus para falar ao povo. E o próprio povo pedia a Moisés, falou, olha, não fale o Senhor conosco. O povo não queria ouvir direto de Deus, o povo queria ouvir através de Moisés. Por quê? Por temor e reverência a Deus. Falou, olha, nós não somos capazes, não estamos aptos, não estamos prontos para poder ouvir diretamente de Deus. Eles tinham medo, né? Tinham um temor, e falou, é melhor que Deus fale através de você, e nós vamos te ouvir, nós vamos obedecer a Deus. O que é isso? Isso é o modelo, o exemplo de liderança que Deus estava estabelecendo. Sem Moisés, Deus não podia fazer
absolutamente nada. Lembra que Deus prometeu a Abraão que o povo ia ficar 400 anos no Egito e depois eles seriam libertos do Egito. E para que o povo fosse liberto do Egito, havia uma expectativa no cumprimento dos 400 anos de que Deus ia levantar um libertador. Então, o povo hebreu esperava por um libertador, existiam profecias a respeito de um libertador. O próprio povo do Egito, o rei do Egito e os magos do Egito, sabiam que viria um libertador para Israel. Eles também conheciam as profecias e entendiam também dos tempos. Os feiticeiros daquela época, eles eram ungidos, instruídos por Satanás, e Satanás conhecia projetos de Deus, planos de Deus, só não sabia como é que Deus ia fazer. A maneira, através de quem, o tempo exato, mas o contexto das promessas de Deus, Satanás sabia e comunicava aos magos do Egito. Então, no Egito, tanto os magos, né, os feiticeiros, como o próprio povo de Deus, eles sabiam que eles seriam libertos e para isso seria levantado um libertador. Por isso é que Faraó manda matar os meninos. Por isso é que Moisés ele é lançado no rio Nilo, né, dentro de um cesto, para que o libertador, né, não surgisse e o povo não fosse liberto. Satanás tentando impedir aquilo que Deus determinou. Mas o que Deus falou que vai fazer, ele vai fazer e pronto, ninguém vai poder impedir, nem todo o inferno reunido junto com toda a humanidade vão conseguir impedir Deus fazer aquilo que ele determinou. E no tempo determinado por Deus, o que ele faz? Ele manda Moisés. Né? Moisés ele nasce em que situação? Ele nasce no tempo do cumprimento da promessa de libertação. Moisés ele lidera o povo com 80 anos. Com 80 anos é que o povo é liberto. Quando Moisés estava lá com seus 80 anos é que o povo é liberto. E eles saíram do Egito com 430 anos. Não com 400, como Deus havia prometido, com 430, porque eles ficaram de braço cruzado, esperando Deus fazer, não fizeram a parte deles. E aí Deus esperou o povo clamar, e quando o povo clamou, então Deus começou a agir. Então Moisés tinha 80 anos, então quando se completaram os 400 anos, onde é que Moisés estava? Ele tinha 50 anos de idade. E onde é que Moisés estava, quando ele tinha 50 anos de idade? Servindo Jetro. Ele estava lá longe. Então já tinha o libertador? Já. Só que o povo está esperando, né, e nada está acontecendo. Quando o povo começa a clamar, por causa do sofrimento que eles têm, então Deus ouve do céu, né, se não me engano está no capítulo 2 de Êxodo, final do capítulo 2 de Êxodo, fala, então Deus ouve o clamor, se lembra da sua promessa, não que Deus tivesse esquecido, mas Deus estava esperando uma manifestação da terra para que a vontade dele se cumprisse na terra, e aí então ele começa a agir. E quando se cumprem 400 anos, Moisés está lá no deserto. Deus está guardando Moisés lá, né? Cuidando do rebanho do sogro dele. Fala, agora sim, agora o povo está clamando, daí Deus prepara Moisés e fala, agora você vai voltar para libertar o povo. E Moisés, então, quando que ele nasce? 350 anos, né? Ou 50 anos antes do tempo da libertação. Então Deus já tinha um plano, já tinha um propósito para libertar o povo? Já. Provavelmente, isso deveria acontecer quando Moisés tinha 50 anos. Talvez, né? A Bíblia não diz isso claramente, mas a gente, entendendo que Deus falou para Abraão, são 400, e levou 430, e nos 430 Moisés tinha 80, o plano de Deus é que quando ele estava com 50 anos, ele fosse já o libertador de Israel, que ele já libertasse, que o povo fosse liberto. Né? Então, quando nasceu então Moisés? 50 anos antes do tempo. Ou seja, no tempo necessário, né, de ele crescer, se desenvolver, se formar, amadurecer, para poder ser um líder libertador do povo. Então Deus trabalha assim. Quando chega numa hora de fazer o seu plano cumprir, então Deus ele já envia algumas pessoas, né, para a terra, por exemplo, isso aconteceu com João Batista.
né? João Batista foi anunciado por Isaías. Capítulo 40 do profeta Isaías fala a respeito da voz que clama no deserto, fala a respeito de João Batista. E isso foi 700 anos antes de Jesus nascer. Então, João Batista foi um cara que foi profetizado 7 séculos antes de ele existir. E quando chegou o tempo, né, de Jesus ser enviado ao mundo, 6 meses antes de Jesus ser enviado ao mundo, quem que Deus manda ao mundo? João Batista. Por quê? Porque precisava alguém que viria à frente dele para preparar o caminho. Então, João Batista está esperando lá no plano, no propósito de Deus, né, em Deus, né, a Bíblia fala que nós fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo, então João Batista já tinha sido gerado em Deus, lá na eternidade passada, e está lá aguardando. Na hora que chega o tempo, daí Deus gera João Batista dele e envia ao mundo para cumprir um propósito. Então, isso é a maneira como Deus ele age. Para cumprir o seu propósito, Deus estabelece pessoas específicas, né? E dá a elas níveis de autoridade e de liderança. Quando Deus fez a promessa a Abraão, lembra lá, Gênesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, as 3 vezes que Deus fala a respeito da aliança com Abraão, e ele vai esclarecendo essa aliança, ele vai detalhando a aliança para Abraão. Deus ele está comunicando um propósito. Não é que Deus está começando um projeto novo ali com Abraão. Deus já tinha determinado aquele propósito, Deus já tinha decidido. Não, vamos voltar um pouquinho aqui, né, para a gente contextualizar. Deus coloca Adão no mundo, peca, o mundo se perde, o mundo se corrompe completamente, Deus manda um dilúvio, né, prepara Noé para poder salvar a humanidade, e Deus está trabalhando. Da descendência de Noé, Deus ia fazer nascer Abraão, da descendência de Sete. E Deus já tinha tudo pensado, Deus já tinha tudo planejado, porque o que Deus prometeu? Lá no Jardim do Éden ainda. Que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Já falou a respeito de Jesus. E quando Deus ele fala a respeito de Jesus, que já foi crucificado antes da fundação do mundo, Deus já tem todo o plano. Como Deus já tem todo o plano do que vai acontecer daqui para frente, já está tudo determinado. Né? Quando a gente estuda EPL, qual que é o nosso propósito? É entender a Bíblia do ponto de vista do reino dos céus, desde a sua origem para nós humanos, antes da nossa existência, antes das coisas materiais, o mundo espiritual já existia, até aquilo que Deus ainda vai fazer, novos céus e nova terra. Então, Deus está agindo, Deus está se movendo, Deus está se movendo. E Deus já tinha determinado que ia nascer um menino, ia chamar Abraão e tal, e Deus já tinha planos também de, através de Abraão, fazer uma nação sacerdotal, e dessa nação sacerdotal nasceria Jesus, de onde viria a salvação. Deus já tinha pensado todas essas coisas. Então, quando Deus está falando a Abraão, Abraão é o seguinte: eu vou te dar uma descendência. Deus só está contando para ele alguma coisa que Deus já tinha decidido antes da fundação do mundo. E por que Deus não fez isso antes, lá na época de Adão? Porque não era tempo. Porque Deus trabalha dentro de uma cronologia, dentro de um tempo, de um kairós dele, né, para que todas as coisas aconteçam do jeito e no tempo dele. Então, Deus fez com Abraão, Deus fez com Moisés, e Deus fez assim com muitos outros líderes. Então, Deus tinha um rei para ser uma referência do trono de Israel, tinha Davi. E Davi, ele nasceu já com esse propósito, sem saber. Não é que Deus ele olhou para os filhos de Jessé e falou, eu vou escolher Davi. Não, Deus já tinha escolhido antes. Ele já nasceu para cumprir um propósito. Deus fez uma aliança. Deus vai. A Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Quando Deus ele tem um plano na vida de alguém, ele vai cumprir o plano na vida daquela pessoa. E quando a pessoa ela é escolhida para cumprir um propósito, ela não tem mais escolha. Uma coisa importante entender, para o escolhido, né, e a Bíblia fala a respeito de escolhidos, todos nós somos escolhidos para Cristo, todos nós somos escolhidos para a eternidade.
Mas existem alguns que são escolhidos para cumprir um propósito temporal nessa terra, para que o propósito integral de Deus possa se cumprir. E o escolhido não tem escolha. Quem é escolhido não tem escolha. Às vezes a gente vê algumas pessoas que foram escolhidas e tentam ter escolha. Por exemplo, Jonas. Jonas era um escolhido. Para quê? Para anunciar, né, o arrependimento para os ninivitas. E ele fez uma escolha diferente da escolha de Deus. Não deu certo. Não funciona. Quem é escolhido não tem escolha. Quem é escolhido tem que cumprir o propósito. Se não cumprir o propósito, vai penar, porque Deus não vai deixar a pessoa fazer o que ela bem entende. Falar, o escolhido não tem escolha. Então, existem pessoas na Bíblia, muitas pessoas, muitos personagens bíblicos, que eles já nasceram assim com essa característica dos escolhidos, né, e de um nível hierárquico no plano e no projeto de Deus elevadíssimo. Por exemplo, Jeremias. Jeremias, quando Deus o chama, ele já não era mais um bebê. Mas quando Deus começa a falar com ele fala, olha, pai, eu não passo de um menino. Né? Eu não sei nem falar, eu não passo de um menino. Moisés diz, Senhor, quem sou eu? Né? Como é que eu vou liderar esse povo? Nem falar sei. Então, pessoas que foram escolhidas por Deus, Deus fala, não, mas quem diz o que você é, sou eu, não é você. Jeremias, não diga que você é um menino. Não fale isso. Eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Paulo, para o mundo, para a igreja, Paulo ele era um perseguidor. Ananias, quando ele argumenta com o Senhor, Jesus ele manda Ananias ir até Paulo, né, depois da experiência que Paulo tem no caminho de Damasco, e Paulo está em Damasco e aguardando que um homem de Deus viesse falar com ele, e Deus manda Ananias, né, o Senhor Jesus aparece para Ananias e manda ele ir lá e falar com Paulo. E qual é a postura de Ananias? Fala, Senhor, nós temos ouvido as coisas que esse cara está fazendo, acho que o Senhor não está sabendo, o Senhor está meio distraído aí no céu, o Senhor não está vendo o Jornal Nacional de Jerusalém, o Senhor não sabe o que esse cara anda fazendo contra os teus, contra os que amam a Jesus, os discípulos de Jesus, o Senhor não está sabendo o que esse cara está fazendo. E aí o que o Senhor fala para Ananias? Eu falo, não quero saber o que os outros estão dizendo. Ele falou, para mim, ele é um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios e para padecer por causa do evangelho. Então Deus já tinha escolhido e ele ainda era um fariseu, perseguidor da igreja, mas Deus já tinha uma escolha. Então não tem escolha para os escolhidos. E assim com muitos outros, não só personagens bíblicos, né, porque Deus não trabalhou só com os personagens bíblicos, Deus trabalha com a humanidade, e Deus sempre teve os seus escolhidos, sempre vai ter, né, e tem atualmente, não é um, outro, 2 ou 10 casos. Deus trabalha com muitas pessoas. Né? E todo o líder, ele necessariamente vai passar por um treinamento. Como é que Deus trabalha? Nós imitamos um pouco do sistema, do modelo que Deus faz. O líder precisa ser capacitado. O líder, ele precisa ser treinado. E, normalmente, o processo de capacitação, de treinamento de um líder, ele é lento e penoso. Para alguém ser formado numa liderança autêntica de Deus, esse é um processo que Deus não tem pressa, não. Né? Deus ele tem tempo determinado para a preparação, para a formação de uma boa liderança. Ele trabalha devagar e, normalmente, esse processo é muito penoso para aquele que está sendo treinado. Ele vai padecer muitas coisas. Uma das maneiras que Deus ensina um líder, que Deus prepara um líder para exercício da sua função, é rejeição. A maior parte dos líderes de Deus, eles passam por um tempo de rejeição popular. Alguns passam por rejeição a vida inteira. Vão ser rejeitados a vida inteira.
A maior parte deles vai ser rejeitado em situações, em circunstâncias importantes. E é necessário que isso aconteça, para que o líder ele não seja dependente do povo. Ele precisa ser tratado na sua alma, no seu caráter, nas suas emoções, na sua consciência, e ele precisa experimentar coisas difíceis. Ninguém vai se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus, se não passar por situações adversas muito duras para serem transpostas. Moisés, por exemplo, ele passou por muitas situações. Moisés foi um líder ultra rejeitado na Bíblia. Uma vez eu parei para contar as rejeições de Moisés na Bíblia. É que eu não lembro de memória, mas, salvo engano, eu contei 16 ocasiões de rejeições de Moisés. Né? Quando que Moisés foi rejeitado? Primeira rejeição é quando ele é lançado no rio. Não era a vontade dos seus pais? Não. Mas alguém que é abandonado no rio, naturalmente vai se sentir rejeitado. Bastante rejeitado. Então Moisés ele já nasce rejeitado. Né? Porque Faraó rejeitava todas as crianças. E ele já foi logo abandonado desde pequeno. Não pôde ser criado pela sua mãe. No núcleo, no seio familiar. Foi criado pela filha de Faraó. Ficou muito pouco tempo com a sua mãe verdadeira. Depois, Moisés, nós vimos em lições anteriores, Moisés ele foi rejeitado no palácio. Né? A filha de Faraó que protegia Moisés, ele tinha um respaldo, né, na princesa, mas a maior parte da liderança no Egito rejeitava Moisés. Até aquela novela da Record, sobre a vida de Moisés, né, dos 10 mandamentos, eu não assisti os episódios, mas alguns trechos eu vi. E eles até representaram bem isso, né, como havia assim, uma antipatia de muitos em relação a Moisés dentro do palácio. Né, e os historiadores também, por exemplo, Flávio Joséfo vai falar a respeito disso. Até que Moisés ele foi colocado numa posição de um líder, de um general, e ele foi o general egípcio que venceu os etíopes, por uma estratégia de guerra não normal. Né? Para aquele tempo, ele teve uma estratégia, uma saída. Nós falamos a respeito disso também aqui, numa das lições. E ele foi se estabelecendo um líder, mas ele foi rejeitado. Até depois ele foi rejeitado pelo seu povo, quando ele quis defender os hebreus, né? Ele foi rejeitado pelos hebreus. Quando ele viu o egípcio, né, matar um hebreu, e ele foi lá, matar não, de fustigar um hebreu, e ele matou aquele egípcio, escondeu ele na areia, né? Depois Moisés ele vem tentar interferir na briga de dois irmãos, né, hebreus, e aí um deles fala: quem é você? Você acha que você é alguma coisa sobre a gente? Pensa que eu não sei que você matou o egípcio? Não ameaçou ele. Então Moisés está sendo rejeitado, foi rejeitado ao ponto de ter que fugir, de ir embora. Quando Deus fala com Moisés, o que Moisés se sente? Um cara incapaz e rejeitado. Falou: Moisés, vai lá. Falou: mas Senhor, eles não vão me ouvir. Eu sou um cara rejeitado, eles não vão me ouvir. Deus falou: não, mas você vai falar em meu nome. Em nome de que Deus é que eu vou? Do eu sou. Então, Deus teve que convencer Moisés de que ele teria condição de ser um líder sobre o povo. E quando Moisés está exercendo a liderança sobre o povo, Deus fazendo milagres, sinais, maravilhas, né, fazendo todo tipo de coisa sobrenatural para testificar aquilo que estava acontecendo, ainda assim, várias vezes o povo rejeitou Moisés, chegaram a fazer eleição para eleger um outro líder no lugar de Moisés e fazer com que o povo retornasse para o Egito. Tudo isso, treinamento que Moisés estava passando. E apesar do treinamento, Moisés ainda teve um problema. A Bíblia fala que ele era o homem mais manso, né, de toda a terra, mas Moisés não pôde herdar a terra prometida. Por quê? Porque quando Deus tinha dito para ele: vai lá e fere a rocha a primeira vez, ele feriu a rocha e a rocha deu água.
Daí, na segunda vez, ele já agiu meio no automático, porque Deus ele falou agora, vai lá e fala à rocha. E Moisés, que já tinha ouvido Deus falar anteriormente, fere a rocha, e a rocha deu água, ele vai lá e agora, tanto por não prestar atenção no detalhe da palavra de Deus, motivado pelo coração que estava irado com o povo, ele vai lá e fere a rocha. E por causa disso ele não entra na terra prometida. Qual a razão de tanta severidade de Deus com Moisés? Porque o líder tem um outro problema, né? Quando Deus ele escolhe alguém, essa pessoa já não tem mais direitos. O escolhido não tem direito de escolha e ele também não tem mais opção, ele não pode mais cometer alguns erros. Então, mais ou menos assim, uma criança, ela comete muitos erros, mas o adulto não pode cometer os erros de uma criança. Num ambiente de trabalho, depende da importância que a pessoa ocupa dentro daquele ambiente, quanto maior a sua responsabilidade, maior é o rigor em relação também às suas responsabilidades de não poder errar. Por exemplo, você vai num hospital. Então, lá no hospital, você tem lá a recepcionista. Recepcionista pode errar? Pode errar o seu nome, preencher errado, pode errar alguns procedimentos administrativos, e isso não vai causar tanto dano, né? Tem lá o pessoal da faxina, eles podem errar? Podem errar. Tem dano? Tem. Todo erro causa algum dano, mas não são danos assim tão graves, severos. Agora, o cirurgião que está lá operando o coração, esse não pode mais errar, porque se ele errar, ele mata o paciente. Então, Deus, com aqueles que exercem determinado papel, função, eles não têm direito mais de cometer erros que até Deus meio que tolera ou não é tão rigoroso em relação a outras pessoas, né? Moisés não pôde entrar, com certeza algumas pessoas fizeram coisas muito piores do que Moisés e entraram, e Moisés não, por quê? Porque não há espaço, né, para quem está nesse nível cometer alguns tipos de erros, né? Deus não admite, né, que seus responsabilizados por uma grande autoridade cometam erros pequenos e até erros que aparentemente não são tão importantes. Deus não admite que isso aconteça mais. E outra coisa que Deus ele faz no líder, Deus ensina o líder a ser liderado primeiro. Ninguém pode exercer autoridade se não estiver sujeito à autoridade. Isso é um princípio. Para alguém exercer autoridade, tem que estar submetido à autoridade. Vocês já viram aqueles assim que falam, não se sujeita a nenhuma autoridade? A minha autoridade é Deus, eu me sujeito somente a Deus. Não tem isso na Bíblia. Porque Deus estabeleceu autoridade sobre autoridade. E todas as pessoas precisam estar sujeitas a algum nível de autoridade. Todo mundo tem pai e mãe. Todo mundo nasceu, né, de um pai e de uma mãe. E ainda que hoje haja uma deformação na geração, na organização social, no nascimento de crianças sem pais, né, abandonadas, o princípio de Deus é família, pai e mãe, gerar filhos, criar e tal. E qual é a primeira autoridade sobre a vida de uma pessoa? Pai e mãe. E o que a Bíblia diz? Qual que é o primeiro mandamento no plano horizontal? Honrar pai e mãe, porque Deus está ensinando todo mundo a se submeter à autoridade, a respeitar a autoridade. Moisés, quando ele foi ser preparado por Deus, o que Deus faz com Moisés? Leva ele lá para o deserto, lá para Midian, e ele vai servir a Jetro. Ele se submeteu a uma autoridade, a autoridade de Jetro. E mesmo depois que Moisés já era o grande líder de Israel, ele ainda seguia os conselhos de Jetro. Jetro falava assim, Moisés, não faz assim não. Você está errado você fazer assim. Faz desse jeito. E Moisés obedecia. Ouvia os conselhos do seu sogro, de uma pessoa mais idosa. Josué. Por que Josué se tornou o líder que se tornou? Josué é um líder exemplar.
Josué é um líder que a Bíblia coloca ele um cara assim que fez tudo certinho e que foi um líder de sucesso. Foi um líder de sucesso. Tudo que Josué fez muito bem. Tudo que Josué fez funcionou e funcionou muito bem. Por que Josué foi um líder como foi? Porque Josué era um servo de Moisés. Aonde Moisés ia, Josué estava ali para servir. Então ele se submeteu, ele foi um servo por excelência antes de ser um líder por excelência. Ele entendia a autoridade de Moisés, se submeteu à autoridade de Moisés e depois ele recebeu a autoridade de Moisés. Se ele não tivesse cumprido esse papel, ele não poderia ter sido, né, o líder que foi. Jesus, né, o próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele aprendeu em dores. Ele aprendeu, né? Jesus, como homem, ele teve que aprender. Né? O autor de Hebreus vai falar a respeito disso. E ele aprendeu como? Com sofrimento. Às vezes a missão, Moisés ele só conheceu o propósito dele de fato, né? Já quando ele já não era mais menino, Abraão, a primeira vez que ele ouviu Deus falar com ele, e qual era o projeto de Deus para a vida dele, da descendência, ele tinha 75 anos de idade, mas às vezes Deus ele revela o propósito na vida de uma pessoa muito cedo. Por exemplo, João Batista, antes de nascer, o propósito já foi revelado. Né? O anjo falou para Isabel, falou, esse menino aí que está no teu ventre, esse bebê aí que está vindo, né, qual é o papel dele? Já foi anunciado. Quando o pai de João Batista pega ele no colo para fazer a consagração dele após o nascimento, o pai declara sobre ele que ele é o voz que clama no deserto. Faz menção a Isaías, né, dizendo quem é ele, já profetizando, anunciando qual seria a missão, qual seria o papel dele. Mas mesmo assim, João Batista teve que ter um tempo de amadurecimento. João Batista ele foi lá para o deserto, né, ele viveu lá entre aqueles sacerdotes que estavam lá em Qumran. Quem já foi em Israel viu o lugar de onde João Batista saiu para exercer o chamado ministério. Primeiro ele foi treinado, né, e foi treinado e duramente treinado. Abdicou, quando ele sabia que ele era um sacerdote e ele era da linhagem sacerdotal, o natural é que João Batista permanecesse no templo. O pai dele era sacerdote do templo. O normal, o natural, é que ele desse continuidade, que ele permanecesse no templo. Mas como ele era a voz que clama no deserto, o que ele faz? Ele sai do templo, ele sai da ordem sacerdotal do templo e ele vai para o deserto. E lá no deserto ele vai aprender com os essênios, com uma outra ordem sacerdotal que estava desconectada do templo, porque a ordem do templo estava corrompida. Né? Os saduceus é que estavam liderando ali no templo, junto com os escribas e fariseus. E ali não era o lugar para João Batista cumprir o ministério que Isaías falou que ele ia cumprir. Então, onde é que ele tinha que ir? Ele tinha que se preparar lá no deserto. Ele entende o propósito e ele, para cumprir o propósito, ele vai viver primeiramente o processo. Jesus só exerceu o ministério dele quando tinha 30 anos de idade. E João Batista também. Porque João Batista ele começa o ministério dele um pouquinho antes do ministério de Jesus. Qual era o propósito do ministério de João Batista? Para que ele existia? Só para anunciar Jesus. Preparar o caminho. E Jesus só ia se manifestar aos 30 anos de idade. João Batista era 6 meses, né, meio ano mais velho do que Jesus. Eles eram da mesma idade. Ele só nasceu 6 meses antes. Adiantava o ministério de João Batista começar aos 20 anos de idade? Jesus só ia se manifestar aos 30. Quem que ele ia apresentar durante esses 10 anos? Ele não tinha o que fazer. Então ele ficou se preparando para exercer um ministério curtinho. Super curto o ministério de João Batista. Super curto. Ele só veio primeiro, quando já era a hora de Jesus aparecer, ele começou a anunciar, falou, olha,
é chegado o reino dos céus. Né? O reino dos céus está chegando. Então, se preparem, se arrependam. Daí ele começa o batismo de arrependimento. Para quê? Para que Jesus chegasse dentro de um ambiente, para que o Messias chegasse dentro de um ambiente que o povo já está se preparando para receber o Messias. E como que se prepara? Pureza. O que tinha lá em Qumran? Banho de purificação. Tudo era purificação. Tudo que eles iam fazer tinha os banhos, né, que eram como batismos, né, lá tem vários recintos de purificação, onde eles se banhavam, eles se purificavam. E o que ele está aprendendo ali? Tem que se purificar, tem que se lavar. O Messias está chegando e você tem que estar limpo para a chegada do Messias. A volta de Jesus é isso que a Bíblia fala. Como é que nós temos que aguardar por Jesus? Em santidade de corpo, alma e espírito, para que sejamos encontrados íntegros e irrepreensíveis no tempo da volta de Jesus. Santos, no corpo, na alma, no espírito, íntegros, completos, 100% dele, irrepreensíveis, aquele assim que ninguém pode apontar o dedo para você e encontrar falha e defeito em você. Isso é o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo. E o que é que João Batista está aprendendo lá? Purificação. E o que depois ele sai ensinando para o povo? Se purifiquem porque o Messias está chegando. Daí quando Jesus chega, ele apresenta, fala, aí ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. E Jesus fala, olha, não houve ninguém maior do que João Batista. Antes do reino, antes do Espírito Santo vir sobre nós, ninguém foi maior do que João Batista. Porque o ministério é tão curtinho, mas por causa da importância, da relevância. E acabou o ministério dele, ele não veio só para isso? Ele não veio só para anunciar o Messias? Depois que ele anunciou, o que Deus faz com ele? Esconde ele na cadeia. E aí, como é que Deus trata os seus escolhidos, gente? Ele deve ter ficado pensando lá, falando, mas Deus, é assim que você trata os que o Senhor chama? Eu fiz tudo que o Senhor mandou, me preparei, cumpri o meu ministério, na hora que eu estou bombando, Deus, na hora que o meu ministério está no auge, na hora que o povo está começando a vir atrás de mim, o Senhor pega e me prende, me bota na cadeia e depois degola João Batista. Sim, cumpriu o propósito. Não tem mais o que ficar fazendo. Não era para... Ele não foi o próprio que disse assim, que ele cresça e eu diminua? Então, era isso que tinha que acontecer. Ele diminuiu, e onde é que Deus escolheu diminuir ele? Na cadeia. Esconder ele na cadeia. Então, assim, a vida do escolhido nem sempre é muito fácil. Os líderes de Deus, eles nascem com alguns dons, missões, né, para cumprimento da missão, mas Deus vai capacitar, vai aperfeiçoar, vai amadurecer, e isso vai ser doloroso. Assim foi para Jesus, assim foi para Paulo, assim foi para todos os apóstolos, todos os grandes líderes, eles tiveram assim nas suas vidas pessoais particulares muitas dores para cumprir o propósito. Existe um risco que todo líder corre, e também essa é uma das razões de Deus fazer com que eles sofram, né, em muitas situações, um risco da autoconfiança e da autodependência. Por quê? Deus, quando ele escolhe um liderado, como escolheu Moisés, como escolheu tantos outros, o que é que Deus faz com esses escolhidos? Vai lá dar dons. Deus dá capacitação. Deus unge eles com algo que não é normal, que não é natural, que outras pessoas não vão ter. Eles vão ter algumas qualificações, alguns dons, que você não vai encontrar na mesma intensidade no meio das outras pessoas. Por quê? Porque ele precisou de uma capacitação específica, especial, para cumprir aquele chamado. E quando você tem uma capacitação maior e especial, existe o risco de você começar a se achar capaz mesmo. Essa autoconfiança e a autossuficiência pode te afastar da dependência de Deus. E Deus quer que o líder não seja autoconfiante, não seja autossuficiente. Deus quer que
o líder ele seja dependente. Esses sentimentos, eles acabam sendo assim empecilho para que Deus faça a obra. Grandes homens de Deus caíram por causa do orgulho e da soberba. Aliás, a Bíblia fala que isso é o que precede a queda, né? O orgulho, a soberba, é aquilo que vem antes da queda de uma pessoa escolhida por Deus. Então, nós temos aqui, nesse tempo da história do povo de Israel, né, exemplos maravilhosos. Moisés é um líder, né, por excelência. Moisés é um líder que se destacou e a gente tem muito para aprender como é que Deus trabalha com a liderança através da vida de Moisés. E a liderança é algo tão importante, tão importante, tão importante para o propósito de Deus se cumprir na terra, que a principal tarefa, a tarefa em que Jesus mais gastou a sua vida, foi preparando líderes. Jesus ele veio, ele anunciou o Evangelho, ele pregou, mas a grande dedicação de tempo, de gasto da vida pessoal de Jesus foi no preparo de líderes. Não foi fazendo milagre, curando, ressuscitando. Ele fez isso. Mas ele se dedicou muito mais, sentado com 12, e às vezes somente com 3, para poder ensinar e formar uma liderança. Para quê? Para poder continuar com o projeto que Deus estabeleceu através da vida de Jesus, homens que tivessem desprendimento, desapego em relação às suas próprias vidas, né? E todos eles tiveram que largar tudo, né? Pedro, João, André, Tiago, largaram, eles tinham uma empresa, né? Tinham uma empresa de pesca, com barcos e tudo, largaram, deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram tudo para trás. Mateus era como eu, cobrador de imposto, largou para trás. Todos os que Jesus chamou, falou, olha, vem e segue-me. Ele falou, deixa o resto. Abandonaram família, abandonaram negócio, abandonaram posição, abandonaram tudo, se desapegaram de sonhos, projetos. Todos eles tinham sonhos, gente. Quando conheceram Jesus, todos eles tinham sonhos. Todos eles tinham projetos. Todos eles estavam no curso, né, de propósitos que eles tinham definido para as suas vidas. E ao conhecerem Jesus e serem chamados, escolhidos para a função que foram escolhidos, eles abandonaram tudo. Então, o líder ele precisa estar disponível assim, para largar tudo. Né? No nível que o Senhor exigir de renúncia dele, ele tem que estar pronto para renunciar a absolutamente todas as coisas e se comprometer com o projeto que é de Deus e não o projeto que ele achava que era para ele, que ele tinha. Então, Jesus ele se dedicou a isso, formar um grupo de discípulos, né, os apóstolos, que transformaram o mundo. Jesus só pregou em Israel, na Idumeia e no Líbano, né, só naquela região lá. E os discípulos viajaram depois para o mundo todo, para todos os lugares, para todas as línguas, tribos, povos, nações, e transformaram o mundo, sacudiram o mundo com o poder do Evangelho. Agora, e a mensagem do líder? Né, o líder ele é chamado para cumprir um propósito. E o líder ele sempre tem que ter uma mensagem e uma direção. Todo líder de Deus ele tem uma mensagem e ele tem uma direção. E o verdadeiro líder, aquele que é estabelecido por Deus, ele vai carregar não um ensino pessoal, filosofia, pensamentos, ideias próprias. Ele não é um formulador de ideias. Ele recebe uma instrução, uma revelação de Deus e ele comunica aquilo. Às vezes parece que o cara está tendo uma ideia. Não. Se ele é um líder de verdade, ele trabalha debaixo de revelação. Deus revela propósitos, Deus revela pensamentos, Deus revela verdades para ele, e aí ele vai comunicar aquilo, né, aquele ensinamento e aquela verdade, aquela direção ao povo. E aí quando ele recebe essa missão, Deus também já tem as pessoas que Deus quer que ele lidere. Quem é que ele vai influenciar? Quando Deus levantou Moisés, já tinha um povo para ser influenciado. Deus deu aquele povo que estava lá, escravo,
E Deus fala: Moisés, você vai liderar esse povo. Então o líder ele recebe uma missão, uma mensagem, uma direção e recebe também a responsabilização sobre um povo. Então Deus escolhe também o povo a ser liderado por aquela pessoa que já foi designada para o cumprimento do propósito. E a mensagem do líder, ela não está então ligada a uma necessidade ou interesse de pessoas, mas ela é uma mensagem que está ligada a um propósito, a um projeto de Deus. Ela vem dos céus para a terra e não da terra para os céus. O verdadeiro líder ele tem que ser um comunicador de um projeto superior e não em razão de um desejo, de uma vontade, uma necessidade de pessoas. Normalmente, a necessidade das pessoas está sendo o ambiente propício para que o propósito de Deus se cumpra na Terra. Então, ele gera algumas necessidades, situações, e aí ele vai intervir naquele ambiente, naquela história, usando pessoas. E todos esses líderes, né, bíblicos, e não só os que estão na Bíblia, também, uma outra característica é que eles tiveram encontros pessoais ou tiveram experiências. Um líder ele precisa ter uma experiência verdadeira, forte e real com Deus. Moisés teve uma experiência real com Deus. Todos os grandes líderes da Bíblia eles tiveram experiência com Deus. Você pega os profetas, normalmente começa um livro dos profetas, começa dizendo a respeito da experiência que o profeta teve com Deus. Como é que Deus o encontra, quando, aonde, o que é que Deus fala para eles. Então, são pessoas que experimentaram, não é simplesmente se formaram, eles não foram para uma faculdade, eles não fizeram coaching e depois se tornaram líderes sobre multidões. Não, o processo de Deus não é assim, né? Deus fala com eles, Deus dá uma missão e aí eles vão cumprir aquilo. Lógico, a formação, a capacitação, a instrução vai fazer parte. Por que Paulo pôde ser tão usado? Porque Paulo ele era fariseu de fariseus, então é um cara que estudou nas sinagogas, aprendeu dos melhores mestres, né? Ele tinha uma bagagem, um conhecimento da palavra, tudo aquilo. E aí Deus usa o conhecimento dele, né? Não é por causa daquilo que ele se torna um líder. Deus já tinha escolhido ele para ser líder, então faz com que ele aprenda, mas depois ele não é movido pelo conhecimento e pelo aprendizado, ele é movido pela experiência, pelo encontro que ele tem, e que aquele encontro, aquela experiência vai resgatar as coisas que ele tem como bagagem, como conteúdo para cumprir a missão. Então, essas experiências que Deus dá para os escolhidos, elas vão redirecionar a vida deles. Então, a partir daquele momento, a partir daquela experiência, a partir daquele encontro, a vida deles dá uma guinada. Na verdade, já era o projeto de Deus, mas abrem-se os olhos e eles começam a entender para que eles existem e aí eles entram no propósito. Até então era treinamento. Até então Deus vinha só capacitando para que depois eles pudessem entrar naquele projeto de Deus. Moisés, por exemplo, nós vimos, né? Teve um encontro lá na sarça ardente. Josué foi treinado por Moisés, estava com Moisés o tempo todo. Ele via Deus fazendo, mas não era como Josué que... Eu falei Josué antes, né? Josué, ele não tinha as experiências de Moisés. Ele via aquele que Deus estava fazendo, ele era testemunha dos milagres e das manifestações de Deus, estava perto de Moisés. Mas depois, ainda que ele tivesse todo o conteúdo, toda a formação, depois que Moisés morre, o que Deus faz? Ele fala com Josué. Então ele dá a experiência pessoal para Josué. Josué, você vai ser o líder agora. Né? Ele já estava designado para ser sucessor de Moisés, ele já sabia disso, Moisés já tinha comunicado isso, Deus já tinha dito a Moisés que Josué seria o seu sucessor, mas mesmo com toda essa informação, ele precisava ter ainda um encontro. Ele precisava ter a experiência dele, ele precisava ouvir direto de Deus, e Deus fala então com ele. Samuel, quando Samuel é levantado, né, Deus encontra Samuel malhando trigo no lugar. Aliás, quem estava malhando trigo no lugar era Gideão, né?
teve uma experiência para poder liderar. Samuel também teve, Deus começa a falar com ele quando ele está deitado. Paulo estava no caminho de Damasco, estava indo cumprir um propósito. Deus fala, interrompe o propósito dele e fala com ele, redireciona a vida dele. E assim Deus vai agindo na vida dos seus homens escolhidos. E como essa mensagem que o líder recebe não é dele, ela vem do céu, o comprometimento que ele tem que ter nunca é em relação ao povo. A mensagem do verdadeiro líder, entenda isso. A mensagem do verdadeiro líder, ela não pode estar comprometida com o seu público ouvinte. A mensagem do verdadeiro líder tem que estar comprometida com aquele que confiou para ele aquela missão. A quem é que ele vai responder? Diferente assim do político, né? O político no sistema democrático ele é eleito pelo povo. Então ele depende do povo para se manter naquela função e ele tem que cumprir as coisas que ele promete para o povo. A quem que ele tem que dar satisfação? Para o povo. Por quê? Porque foi o povo que colocou ele ali. Os que Deus levanta, eles não têm que dar, nesse termo, né, satisfação para o povo. Nesse nível de obrigação, né, de dever cumprir a vontade do povo. Eles têm que cumprir a vontade de Deus. O propósito dele não é agradar, não é trazer uma mensagem confortadora, motivacional. E, normalmente, a mensagem do verdadeiro líder, ela até é oposta a isso. Por quê? Porque ele é um porta-voz daquilo que Deus está falando para o povo. E quando Deus está falando, o que Deus está querendo fazer? Alinhar a terra com os céus. E quando Deus quer alinhar a terra com os céus, o que Deus manda primeiramente fazer? Arrepender. Por quê? Porque está fazendo coisa diferente do que os céus querem. Então, a mensagem do verdadeiro líder vai mexer com a zona de conforto das pessoas e vai atraí-las, vai chamá-las, vai convocá-las, vai exortá-las para sair de um nível de hábitos, de costumes, de coisas que ela está fazendo, para fazer coisas diferentes. E isso não é uma mensagem gostosa, não é o que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir? Algo que afague a alma delas, né? Que elas gostam de ouvir aquilo que elas querem que as pessoas concordem com ela, que deem razão para ela. Eu, muitas vezes, às vezes, no atendimento pastoral, no aconselhamento, né, muitas pessoas, às vezes, nos procuram e a necessidade delas é que seja dada razão a elas. Estão passando determinada situação, determinada dificuldade, e as pessoas querem o quê? Que o líder dê razão para elas. Vamos citar num problema de casamento, né? A pessoa que procura a liderança para aconselhamento, o pastor, normalmente ela quer ter a razão, né? O outro é que está culpado, o outro é que está errado. Às vezes até pode ser mesmo, mas há uma necessidade das pessoas de serem aprovadas. E a mensagem de Deus nem sempre vai trazer aprovação para aquilo que elas estão fazendo. A mensagem de Deus normalmente vai falar sobre mudança, sobre arrependimento, sobre transformação do indivíduo, da coletividade, da nação. Moisés, quando ele foi levantado, a mensagem que ele trouxe, quando a gente vê hoje os mandamentos, é uma coisa, mas imagina quando ele traz os mandamentos num ambiente que não existiam aqueles mandamentos. Então você tem mandamentos positivos e negativos. Aqueles que te mandam fazer alguma coisa, e por que Deus está mandando fazer alguma coisa? Porque normalmente eles não estavam fazendo. Então Deus dá um mandamento positivo, fala, faz isso. E Deus também dá um mandamento negativo, não faz isso. Por que Deus está falando não faz? Normalmente são coisas que eram desejáveis, que as pessoas gostariam de fazer. Violência, ira contra o próximo, cobiça. Deus fala não, são vontades, desejos naturais das pessoas. Então a mensagem do líder, ela vai confrontar isso. Vai confrontar a inclinação ao erro, a inclinação ao pecado. Jesus, quando ele estava fazendo milagres, multiplicando pão, né, fazendo curas, ressuscitando mortos,
tinham milhares de pessoas que vão atrás de Jesus. As multidões estão seguindo a Jesus. Só que daí quando a multidão vem atrás de Jesus, porque num dia ele fez um milagre da multiplicação, no dia seguinte a multidão vem atrás de Jesus querendo um milagre maior, porque é assim, o povo sempre quer mais. Daí num dia ele multiplica, né, os pães e os peixes, no dia seguinte a multidão vem atrás de Jesus, esperando o maior milagre e ainda dizendo, olha, Moisés fez muito mais do que isso. Moisés nos deu maná durante 40 anos no deserto. Você só fez uma multiplicação de pão e peixe ontem. Né? O povo querendo cada vez milagre maior. Aí Jesus endurece a mensagem, Jesus não diz, não faz milagre, não agrada o povo, não satisfaz o anseio, o desejo, a necessidade que o povo tinha quando estava buscando ele. Ao contrário, Jesus traz uma palavra pesada, traz um ensinamento, uma direção de vida, de como tem que ser o discípulo de Jesus. Ele não está interessado no que é que as pessoas vão receber. Ele falou, como é que você tem que viver? E quando a mensagem é pesada, o que acontece? As multidões abandonam Jesus e ele vira até para os seus próprios discípulos e fala, olha, vocês não querem aproveitar que a multidão está indo embora e seguir eles também e vazar? Porque eu não vou mudar minha palavra. É dura. E Pedro entende e fala, Senhor, para onde que a gente vai? Para quem? Vamos para onde? Vamos fazer o quê? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Agora, as palavras de vida eterna são palavras difíceis. Não são fáceis de serem suportadas. Mexe com o estilo de vida das pessoas, mexe com o padrão, né, e com os conceitos, valores desse mundo, né, e com os desejos carnais. Então, essa mensagem do verdadeiro líder, ela vai trazer um peso de dificuldade, tanto para ser pronunciada, não é fácil você levar uma mensagem que nem sempre quer ser ouvida, seguida, e como vai ser difícil de ser digerida. Mas isso é uma coisa que caracteriza os verdadeiros líderes. Né? Quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo que eu sou? O que os discípulos dizem para Jesus? Fala, olha, uns dizem que é João Batista que ressuscitou, outros dizem que é Elias, ou um dos profetas. João Batista é o cara que chamava o povo de raça de víboras. Elias era outro, que andava sozinho, isolado, não tinha amigos. Não era carismático. João Batista não era carismático, os profetas não eram carismáticos, eles tinham mensagem dura. E Jesus, então também, ele não é comparado com uma pessoa carismática. Jesus, ele é dito pelo povo como um cara duro. Que uma mensagem difícil, uma mensagem pesada. Agora, do mesmo jeito, isso é importante você entender também, do mesmo jeito que Deus levantou e vai sempre levantar líderes para cumprir o propósito dele na terra, o diabo que faz oposição, lembra que nós estamos entendendo a Bíblia dentro de um conceito de reino. Existe uma guerra entre reinos. O reino dos céus e o império das trevas estão em guerra. Nós estamos no meio dessa confusão. Então Deus está fazendo o seu propósito cumprir dentro do seu cronograma. E o diabo está tentando impedir que o propósito de Deus se cumpra e tentando fazer o propósito paralelo dele. E como é que o diabo trabalha? Do mesmo jeito que Deus trabalha. Com quem que ele aprendeu? Com Deus. Ele é imitador, só faz a coisa pervertida. E ele também precisa cumprir os propósitos dele na terra, tentar impedir os planos de Deus, levantando pessoas. Então existem os líderes do diabo, que são, na verdade, assim, os falsos líderes, né? Esses não são líderes, não são aqueles que vão dar uma boa direção, aqueles que vão causar o dano para as pessoas. E Deus escolhe pessoas que têm um caráter bom, e que seja tratável, e que esteja disposto a renunciar aos seus planos, seus sonhos, suas vontades pessoais, e esteja disposto a se sacrificar, né, para cumprir o plano de Deus.
E que tipo de pessoa que o diabo encontra? Também pessoas que tenham disponibilidade para um projeto grande, mas que sejam principalmente ambiciosas. Elas têm que ter um desejo, uma ambição, uma vontade de ganhar, conduzir, de vanglória, porque esse é o sentimento que houve lá em Satanás desde o início, né? De vanglória. Ele queria estabelecer um trono, ele queria ser visto, reconhecido. O que é que ele propõe para as pessoas? Aquilo que ele desejou para ele. O que ele ofereceu para os anjos? A mesma coisa que ele desejou. Então ele seduz com aquilo que ele é seduzido. O que ele propôs para 1/3 dos anjos? A Bíblia fala que ele fez negociatas, comércio impuro com os anjos. Ele fez ofertas. Que tipo de oferta ele fez? Coisas desejáveis, né? Os anjos ouviram propostas, ofertas, se interessaram, gostaram das propostas. Isso é uma negociata, comércio, que lá em Ezequiel capítulo 28, Deus fala que Satanás fez. Então ele está oferecendo coisas e os anjos se convenceram daquilo. Quando ele vai tentar Eva, o que ele faz? Ele oferece coisas desejáveis. E aí ela quer aquilo que ele oferece, e aí então se submete a cumprir o propósito e a vontade dele. Agora, o falso líder, ele só existe porque existe verdadeiro. Não existe nota falsa de R$3, porque não existe nota verdadeira. Então, o falso ele só existe porque tem verdadeiro, e ele só subsiste porque ele se parece com o verdadeiro. Então, existem níveis de liderança hierárquicos, e existem também ordens de liderança, falsa e verdadeira. Verdadeira liderança é aquela que Deus estabelece, falsa liderança é aquela que o diabo estabelece. E muitas vezes não é fácil a gente identificar isso. Jesus ele falou e ele advertiu a igreja, né, principalmente no sermão profético, a respeito dos falsos líderes. Paulo advertiu a igreja, João advertiu a igreja, Pedro advertiu a igreja, cada um deles nas suas epístolas, a respeito dos falsos líderes que surgiriam, que já estavam no meio do povo. Porque é necessário, né, que tenha o falso. Assim como tem o bem e tem o mal, assim como tem Deus e tem o diabo, existe o reino dos céus, o império das trevas, existe o falso e o verdadeiro líder. O verdadeiro estabelecido por Deus, o falso estabelecido por Satanás. Agora, características do falso líder para poder se identificar, uma característica forte do falso líder é que ele tem uma necessidade de agregar pessoas com ele. Ele precisa atrair, ganhar, e para fazer isso, entenda uma coisa, Deus, quando ele estabelece um líder, ele já tem um povo para ser liderado. E a Bíblia diz o seguinte, isso é importante, gente. A Bíblia diz que é Deus quem agregava o povo à igreja. Pensando agora do ponto de vista eclesiástico, né, espiritual. Quem é que coloca o liderado para ser liderado? Quem é que junta as pessoas para um líder? A Bíblia diz que é Deus. Deus estabeleceu os líderes e Ele acrescentava os liderados. Ele acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Não eram os líderes que saíam caçando pessoas para serem lideradas. O projeto não era deles. Deus já tem tudo pronto. Deus tem o povo para ser liderado e tem as pessoas para liderar. E é Deus quem faz essa junção. Ele que promove isso. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, se não me engano, versículo 18, que é Deus quem liga os membros no corpo. Quem faz esse movimento é Deus. Agora, o falso líder, Deus não está agregando a ele. Então, o que ele precisa? Ele precisa atrair. Então, aquele que tem assim, um projeto de crescimento, de atração, você tem que arregalar os seus olhos. Porque a Bíblia não diz que é o líder que tem que agregar. Deus é quem agrega. Ele faz a missão dele, ele cumpre o propósito dele, e Deus agrega, né, os liderados.
para quem ele deve exercer, com quem ele deve exercer a missão e o propósito que recebeu de Deus. Agora, o falso líder, ele vai procurar atrair. Normalmente, para procurar atrair, o que ele precisa? Dizer coisas que o povo quer ouvir. Ele precisa dizer coisas agradáveis. Paulo já falou, olha, que nos últimos dias, né, o povo ia seguir líderes, né, que falassem coisas agradáveis. E eles teriam coceira no ouvido só para ouvir coisa boa, só para ouvir coisa agradável. E quando alguém está falando coisa agradável, junta uma multidão. As pessoas querem ouvir aquilo que lhe afaga a alma, aquilo que lhe é aprazível. Isso aí é bom, isso eu quero ouvir. Então vai atrás, e assim os falsos líderes eles têm muitos seguidores, porque eles vão ser atraentes, né? Principalmente pela mensagem e pelas promessas. O que é que o diabo prometeu para os anjos? Coisas que eles desejavam. O que o falso líder vai prometer para as pessoas? Coisas que elas desejam. Normalmente, né, um falso líder, assim, uma das principais características dele não é só a mensagem, o conteúdo da mensagem, mas é o carisma. Então, um falso líder, normalmente, ele tem sérias falhas de caráter, mas é bastante carismático. Porque o carisma é aquilo que atrai as pessoas. É agradável, né? É alegre, é bonito, sei lá. Né? Tem um carisma, ele é atraente, mas tem uma falha de caráter. Nem sempre uma pessoa que é muito talentosa, muito aprazível, convincente, é um líder verdadeiro. Por exemplo, Hitler. Hitler tinha excelentes qualidades de liderança. Ele era convincente, tinha uma mensagem, ele tinha promessas, propostas. Aquilo que Hitler falava para o povo, para a nação, eles queriam aquilo. Não, nós vamos dominar o mundo, nós vamos ser isso, vamos ser aquilo. Assim, aquele ufanismo e aquele triunfalismo e aquele crescimento e aquele você pode, você é e pronto, nós vamos. Aí junta um monte de gente. As pessoas se agregaram com Hitler porque o que ele tinha a oferecer, o que ele tinha a propor, era desejável. Era desejável. O povo queria aquilo que ele estava anunciando, aquilo que ele estava prometendo para o povo. Mas, hoje nós sabemos a história. Na época ninguém sabia. E a gente viu que a liderança de Hitler, ela foi uma liderança fortíssima, fortíssima, dividiu o mundo. É uma liderança que dividiu o mundo. Então não foi qualquer liderança. E na verdade, ela se revelou uma liderança enganosa, de origem satânica, e que só promoveu morte e destruição. Porque qual que é o propósito do diabo? Roubar, matar e destruir. Então, quando ele estabelece uma liderança, primeiro ela precisa parecer um negócio legal. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final deles são caminhos de morte. Então, a falsa liderança sempre vai levar a pessoa para um lugar errado. Ainda que ela esteja bem intencionada, se seguir um falso líder, ela vai parar no lugar que ela não quer, vai parar no lugar errado. Isso não quer dizer, gente, que todo líder carismático seja falso, tá? Deus usa líderes verdadeiros com carisma. Mas você não pode julgar, não pode medir pelo carisma. Porque carisma você vai achar tanto no verdadeiro como no falso. O meu pastor, o Luiz Hermínio, é um líder carismático. Mas eu conheço ele é verdadeiro. Ele é um líder de verdade. A mensagem dele, o conteúdo dele, ele atrai, tem carisma. Mas ele é um líder de verdade. Mas a gente não pode julgar ou escolher a liderança pelo carisma. Tem que ser pelo caráter. Tem que ser pelo caráter, porque o líder verdadeiro ele sempre vai agir no caráter correto, e o líder falso ele vai esconder as deficiências, falhas de caráter, e muitas vezes as pessoas acabam até relevando o problema de caráter por causa do carisma. E quem segue o falso líder, o que acontece com ele? Lá em Isaías capítulo 9, versículo 16,
qual é o destino. Eles vão terminar no mesmo destino do falso. Né? O que aconteceu com o nazismo? Todos os que seguiram Hitler, todos os que seguiram falsos, né? Então vão ter destinos semelhantes. Nimrod é um exemplo de falso líder. Talvez o principal falso líder da Bíblia, né? Depois de Satanás, que foi o primeiro de todos, o maior falso líder na Bíblia talvez seja Nimrod, porque ele veio com uma mensagem enganosa, mentirosa, e que levou, né, a humanidade ao que nós estamos vivendo até os dias de hoje, por causa de uma mentira, de um engano. Agora, vou dar uma aceleradinha aqui para a gente terminar isso. O que acontece quando não tem lideranças fortes e verdadeiras? Se Deus ele precisa de lideranças fortes e verdadeiras para cumprir o seu propósito, na ausência disso, o propósito de Deus ele paralisa e até retrocede. E a gente vê isso acontecendo no tempo dos juízes, né, que o Henrique ele mencionou, citou, né, esse período, né, o que aconteceu, como é que os líderes agiram pontualmente, mas a nação como um todo não estava debaixo de uma liderança forte, e a exemplo do tempo que estiveram sob a liderança de Moisés e de Josué. Deus precisa de homens fortes, Deus precisa de homens comprometidos. E quando eles faltam, quando não existem essas pessoas, o povo se perde. Sem liderança, o povo se perde, se desvia. Então, Moisés, ele subiu ao monte, ficou 40 dias só. Tudo está acontecendo, um monte de milagres, das coisas estão acontecendo. Moisés sobe para o monte, fica lá 40 dias com Deus. O povo acha que Moisés morreu. O que o povo faz? Pratica idolatria. Por que queria idolatrar? Não, eles queriam adorar a Deus, mas eles não sabiam como adorar a Deus. E por não saber como adorar a Deus, praticaram idolatria. O que quer dizer? O povo normalmente, isso é sério, normalmente o povo segue o Deus do líder. Então você vai em qualquer lugar onde você vai, né, do ponto de vista de fé, aquilo que o líder está pregando é aquilo que o povo crê. Aquilo que o líder está instruindo, a liderança está instruindo em relação à vida com Deus, é aquilo que o povo vai viver. Porque o povo vive, né, na mesma dimensão, né, espiritual, ou vai crer, ou vai adorar o mesmo Deus do líder deles. Então, um líder que adora Mamon, o povo vai adorar Mamon. Ainda que Deus fale com todos, né, a liderança ela acaba impactando isso na condução, na direção de um povo de uma maneira muito forte. Por isso Deus trabalha com lideranças e por isso que o diabo também trabalha com falsos líderes. Durante os dias de Moisés e Josué, eles insistiram o tempo todo em alertar o povo a respeito da obediência aos mandamentos de Deus. Eles persistiram na pregação, persistiram na mensagem, foram muito firmes, duros, falaram a respeito das consequências da obediência e da desobediência. Eles não cessaram de anunciar isso. Não cessaram de anunciar a palavra, não cessaram de anunciar as consequências. Se obedecer, vai ser assim. Se desobedecer, vai ser assim. A vida deles foi isso. Lideraram e fizeram isso o tempo todo. E o que aconteceu? Durante a liderança deles, o povo permaneceu unido e decidido a obedecer, a seguir os caminhos do Senhor. E nesse tempo, o propósito de Deus se cumpriu. Entraram na terra prometida, conquistaram a terra prometida, purificaram a terra prometida, se estabeleceram como 12 tribos, se tornaram uma grande nação na terra que Deus havia prometido a Abraão. Quando, tanto no fim do livro de Deuteronômio, que acaba a vida de Moisés, o ministério de Moisés, como no final do livro de Josué, no final do ministério de Josué, a mensagem é a mesma. Né? O que lá Deuteronômio 34 diz? Lá no versículo 9, no finalzinho dele, fala assim, olha, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés pregou, ensinou e o povo obedeceu. Final da vida de Moisés, ele termina o ministério dele com o povo fiel, obediente a Deus.
No final do ministério de Josué, mesma coisa. Josué 24:31 fala assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, Josué foi um líder durante a vida dele, o povo serviu, e aqueles que, os anciãos, que eram mais novos do que ele, porque Josué e Caleb eram os homens mais velhos que entraram na terra prometida. Então, mas já eram idosos. Enquanto essa primeira geração permaneceu, que foi liderada, aqueles que eram meninos no deserto, e que Josué ensinou eles a batalhar, a lutar para conquistar a terra prometida, enquanto esses estiveram vivos, que foram formados por Josué, a nação toda permaneceu em obediência. E o que acontece depois disso? Josué morre, começa um novo ciclo. Né? Não tem uma liderança forte. Fala assim, os anciãos estavam ali e o povo estava obedecendo. Então era o resultado, né, do plantio, ainda estava sendo feita a colheita. Mas não foi feito novo plantio. Então a nação estava colhendo algo que Moisés e Josué plantaram. Mas essa nova geração não foi destacada por lideranças fortes que continuaram a semeadura, especialmente a semeadura da palavra, da direção do propósito de Deus para a vida deles e de todas as tribos. No começo as tribos estavam unidas, mas depois elas foram começando a se dispersar, acabaram brigando entre elas, chegou a acabar até, inclusive, tendo guerra entre tribos de Israel, mataram os próprios irmãos, né? E durante o período dos juízes sofreram vários fracassos, ataques dos inimigos, dos filisteus e tantos outros que espoliavam a terra, que vinham, saqueavam a terra, então eles viviam com medo dos seus inimigos. Então foi um tempo assim que Israel experimentou muitos fracassos, e os líderes eles só eram levantados em tempos e de maneira muito pontual para resolver alguma circunstância, especialmente em relação a alguns inimigos, guerras, adversários. Mas uma direção espiritual para a nação deixou de existir nesse tempo. Então, eu falei que no final do livro de Deuteronômio, do ministério de Moisés e de Josué, a mensagem é a mesma. Quando você chega no final do livro de Juízes, qual que é a realidade do povo? Fala, olha, Juízes 21, 25. O Henrique até mencionou, colocou isso na apostila da semana passada. Falou, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Sabe o que é isso? Falta de liderança. Então, quando não tem uma liderança verdadeira e forte, o povo faz o que quer. E a Bíblia está destacando assim, cada um resolvia o que fazia. Cada um decide o que faz. Hoje a gente vive um mundo que, qual é a proposta do inimigo? Cada um faz o que quer. Esse é o projeto de Satanás para os dias de hoje. Cada um faz o que quer. Por exemplo, na preferência sexual, parece que existem mais de 20 espécies de qualificação, né, de qual que é a sua natureza, né, na área sexual. Parece que tem mais de 20 espécies aí. Cada um faz o que quer. Então, esse é o projeto do inimigo. Né? Tirar os cabeças, né? Matar os cabeças e deixar o povo sem liderança. Os profetas eles vão falar a respeito disso, Isaías vai falar a respeito disso depois. Né? Quando falta liderança, o povo fica completamente perdido. Ainda que Deus não deixe de falar individualmente, mas assim o povo se espalha, o povo se perde e o propósito de Deus paralisa, não avança. Durante esse tempo, não avançou nada em Israel. Eles só sobreviveram. Né? Os projetos de Deus não avançaram. Foi só uma luta pela sobrevivência. Cerca de 3 séculos depois da morte de Josué, a realidade de Israel é uma apatia. Lá em Siló, ainda estava lá o tabernáculo, né? Roto, velho, desgastado. Estava lá ainda a arca, mas Deus não se manifestava mais.
Né? Lá no livro de Josué fala assim, capítulo 3, versículo 1, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Deus não está falando. Hã? E aqui o que eu falei? Isso. Então, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 fala assim, Deus não estava falando com o povo. Por que Deus não estava falando com o povo? Não tinha líderes. Então Deus falava muito pouco. Né? Falava individualmente com um, com outro, mas não era era algo pessoal, particular, não era para a nação, não era para o propósito. Deus não trabalha, Deus não está preocupado com a minha vida e com a minha família, Deus está preocupado com tudo. Deus ele olha para a cidade, Deus olha para a nação, Deus olha para o planeta, Deus olha para o projeto dele, que é muito maior do que a minha vida. Então Deus pode falar comigo? Pode. Pode resolver as minhas questões? Pode, mas não é esse o propósito. Deus tem coisas muito maiores. Deus não pensa no indivíduo e coloca o indivíduo acima da coletividade. Deus pensa no todo e quer abençoar o indivíduo dentro do todo. Era tamanha a frieza em Israel, né, nesses dias, né, que acabou que os filisteus atacaram Israel, venceram os israelitas, roubaram a arca, levaram a arca embora para manifestar assim que a glória de Deus foi-se embora e acabou. Não tinha mais glória. E aí quem era o sumo sacerdote? Eli. E Eli, né, como é que funcionava o sistema? O sumo sacerdote é o filho do sumo sacerdote que vai assumir no lugar dele. E os filhos de Eli eram promíscuos. E Deus matou os filhos de Eli também. Por quê? Tinha um líder, tinha um sacerdote, tinha, mas era fraco. Eli amava a Deus? Eli amava a Deus. O Eli, ele desesperou, não foi com a morte dos filhos, ele desesperou quando ele ficou sabendo que a arca tinha sido levada embora. Então esse cara amava a Deus. Mas ele era um líder fraco, que não conseguiu transmitir para a nação, né, a obediência aos mandamentos, assim como Josué e Moisés conseguiram. Não conseguiu nem para os seus filhos, que já estavam exercendo o sacerdócio. E eram sacerdotes de caráter ruim, que estavam prostituindo com as mulheres e roubando daquilo que era ofertado para Deus. Péssimos. E Deus interrompe esse processo lá na frente, nos dias de Salomão. Deus ele acaba, por fim, quando o sacerdote, um descendente lá, não lembro agora, foi morto, né, nos dias de Salomão, e aí nunca mais houve sacerdócio dessa linhagem. Deus mudou a linha sacerdotal, continuou ainda arônica, mas mudou dos filhos, né, que era da linhagem da qual era Eli, dos antepassados dele. Deus muda por causa disso, porque um líder fraco, um sacerdote fraco, não dá conta de manter um povo alinhado com o propósito de Deus. Samuel surge nessa época. E quando Samuel surge, Deus ele começa a falar com Samuel. Agora Samuel ele não surge como um líder do tipo de Moisés e Josué. Deus levanta Samuel como um líder para fazer a ligação, né, entre o período da liderança de Moisés e Josué com um novo período monárquico. Então Josué é uma espécie de elo, né, que vai unir, porque está tudo perdido. Então Deus precisa renovar, Deus precisa restaurar. Então Samuel é um cara que começa a restaurar as coisas em relação à obediência, ao arrependimento. Ele vai anunciar isso, vai falar do arrependimento, ele vai confrontar o erro, vai confrontar o pecado, e é o cara que vai preparar, né, o novo tempo de um novo ciclo de Deus, que é o que a gente vai começar a estudar a partir não do domingo que vem, porque tem retiro, a partir do outro domingo, no período dos reis de Israel. Então ele começa a retomar o destino do povo, e ele encerra esse período dos juízes, que foi um período ruim, né? Então Deus ele escolhe agora um outro líder para cumprir uma função,
que vai ser um elo de ligação entre dois períodos. Agora, quando Samuel já estava velho, o que acontece? Ele pega e coloca os filhos dele para serem juízes. Ele está exercendo o sacerdócio, mas ele põe os filhos dele para serem juízes sobre o povo. E o que os filhos de Samuel fazem? Se corrompem, eles vendem o juízo. Vai decidir questão entre as pessoas, e eles recebiam por fora para decidir a favor do injusto. E o povo vendo isso, Samuel está ainda na liderança, ele é o grande líder, ele não está julgando o povo, ele é o profeta do povo, ele não é o juiz. Mas se ele morre, o que vai acontecer? Não tem um outro líder, né, da estatura dele, não tem alguém do caráter dele, os filhos deles iam se tornar a grande autoridade no povo da nação de Israel, e a coisa ia arruinar de novo. E aí o povo vai lá e fala, olha, Samuel, nós queremos um rei. Todas as nações vizinhas têm um rei, eles têm um líder, e nós queremos um rei. Samuel fica chateado, né, fala, estão me rejeitando, mas ele não era um rei, ele era um profeta. Ele não era uma autoridade de governo sobre o povo. Os filhos iam começar a governar como juízes. Já estavam fazendo isso. Ele se chateia e Deus fala assim, Samuel, dá para eles o que eles estão pedindo. Fala, primeiro, a rejeição do povo não é com você, a rejeição do povo é comigo. Mas dá para eles o que eles estão pedindo, porque era propósito de Deus. Porque era projeto de Deus começar um novo nível, né, um novo ciclo de liderança em Israel. Amém, gente? Comentários, perguntas, tem microfone aí? Está fácil? Está no jeito? Quem quer contribuir, participar? O Henrique. Bom dia, paz. Pastor, quando o senhor falou da palavra dura, né? Que às vezes a pessoa prega a palavra mais fácil para reter o povo, eu lembro sempre de 2 episódios, né? Do profeta da chuva, quando veio e contou aquele caso que me marcou bastante, de um senhor, um pastor lá na África, que estava com a igreja bem pequenininha e dando palavra agradável para reter o povo, e Deus mandando ele descer o porrete no povo, né? Desceu o chicote, e daí a hora que ele obedeceu, aquele povo ali foi embora, mas a igreja dele cresceu e multiplicou, e que o Senhor recebeu também uma palavra dessa, né? Do profeta Amaro, o Senhor não ficar, acho que foi do profeta Amaro, né? Não ser bonzinho, né? Apertar para ser mais duro. Ser mais duro, eu lembro disso daí. Mas assim, o que eu quero falar, quando o Senhor disse sobre a questão do falso líder, o senhor falou sobre a questão do projeto de expansão, que às vezes é para a glória dele, é para fins pessoais. Eu acho que o importante é a questão da motivação dele e do caráter, porque tem projetos de evangelismo, né? A igreja precisa às vezes também se organizar, ter projetos de organização para reter, né? Para cuidar daquilo que Deus deu, e essa, assim, o que eu quis é observar isso, como que a gente trata nessa parte, assim, o projeto de evangelismo. Tem um mandamento de ir e pregar o evangelho e fazer discípulos, né? Ensinar o povo a guardar todos os mandamentos. E às vezes a gente, na igreja, fica com aquele receio de, será que nós estamos querendo usar ferramenta secular, entre aspas, né, secular, para ajudar Deus a fazer o que Ele tem que fazer? Então a gente sempre fica nesse pêndulo, né, para até que ponto, né? Então a importância da direção. Pega o A.B. Ober lá no norte, né, que teve vamos falar, uma estratégia e multiplicou e cuidou do povo e abençoou, né? Fechou a porta dos fundos. Então só isso que eu queria abordar. Não, você disse certo, porque a questão é a motivação. Então, o verdadeiro e o falso líder podem trabalhar iguais, fazer o mesmo tipo de coisa. A questão é a motivação. Um faz por obediência, né, o mandamento que tem que ser feito, anunciar o evangelho, pregar, salvar vidas, né, tá fazendo a coisa certa. E outros ele só tem a motivação de fazer aquilo é o engrandecimento pessoal, né, o crescimento, ganhar dinheiro, poder, fama, esse tipo de coisa. Então a motivação é que vai diferenciar. Só que você vê uma pessoa, você não conhece o coração dela, né? Você não sabe o que está no coração, o que motiva
o coração. Então precisa discernir. Alguns sinais sempre existem, né? Especialmente em relação a caráter, a vanglória. Alguns sinais vão existir, mas conhecer perfeitamente a motivação do coração é difícil. Quem mais? No mas? Ninguém tem nada a dizer? Amém? Então eu vou preparar uma mensagem bem dura para hoje à noite. Porque vai que eu fico muito macio aí e vou virando falso líder, né? Então não pode. Vamos orar então, gente? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá bons líderes. Te agradeço pela vida do Luiz Hermínio, meu líder. Te agradeço, Senhor Deus, pela vida do pastor Zé Rodrigues. Senhor, são líderes sobre essa nação e tantos outros que o Senhor tem levantado. E eu sei, Pai, que é necessário que existam verdadeiros e falsos. E o que eu te peço é para que cada um de nós, no nível de liderança que o Senhor nos tem responsabilizado, Senhor, que nós nunca nos enganemos, que a nossa liderança, de cada um de nós aqui, seja uma liderança verdadeira, comprometida com o teu propósito, para cumprir a tua vontade, e não para agradar o desejo, a vontade, a necessidade das pessoas. Então pedimos, poupa-nos, Senhor, do exercício de uma falsa liderança, e não nos prive também de termos bons líderes sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação e sobre o planeta Terra. Senhor, continua a usar, a estabelecer e a nos alinhar dentro desse teu propósito, dentro da tua hierarquia, dentro da tua organização. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Nos vemos mais tarde com uma mensagem pesada, então.